Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas, 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Amém? Amém. Só aqui porque nós conhecemos bem a história de Jó. Nós conhecemos bem os fatos que ocorreram com Jó. E nós já pregamos, e muitas pregações nós já ouvimos falar de Jó. Que em nenhum momento da sua prova ele peca contra Deus. Mas em um certo momento da luta, ele irritou a Deus. Deixou Deus com raiva dele. Deus ficou meio nervoso. Mas a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas a Deus não. Então, quando nós ouvimos falar de Jó, nós pensamos e achamos que, e até deduzimos já o que vai ser falado acerca de Jó, porque nós, assembleanos, conhecemos muito bem essa história. Até porque é uma palavra que encaixa perfeitamente na teologia da prosperidade da atualidade, sim ou não? Jó era o quê? Era rico. Jó perdeu tudo. Mas o que o final da história diz? Que Deus restituiu em dobro. Então é top demais essa mensagem para a atualidade. Porque nós conhecemos a história e conhecemos os fatos. Mas se você for em uma audiência com o juiz, com as testemunhas, o juiz vai perguntar o que aconteceu, a testemunha vai contar, o acusado vai contar, e vai contar o quê? História. E vai contar o que mais? Fatos. Mas o grande segredo que existe dentro de tudo isso não é a história e também não é os fatos. Mas o que é, pastor? É a verdade dos fatos. Porque dentro da história de Jó, nós podemos ver Deus, nós podemos ver Jesus, e nós podemos ver o Evangelho de Jesus se manifestando na vida de Jó. Porque para a atualidade, não mereceria sofrer tanto. Porque quem é que serve a Deus à vista dos homens e vai sofrer injustamente? Então nós podemos observar que Jó, homem sincero. Então nós podemos parar aqui e, com a expressão da palavra, nós afirmar aqui que com Jó não existia essa conversa de mentira.
Glória. Jó não tratava de seus negócios com mentira. Jó era sincero. Segundo, Jó era o que mais? Reto. E terceiro, Jó era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele se desviava do mal. Então, muitas das vezes a gente culpa a vida de A ou culpa a vida de B por causa de um mal que veio sobre a nossa vida. Mas a verdade e a pergunta é: quem foi que alcançou, quem foi que se deparou e foi achado, e foi atraído, e foi induzido ao mal? Foi o outro, ou foi você, ou foi eu? O grande problema do ser humano é acusar os outros de tudo e nunca ele. Porque o texto vai falar sobre isso. Até então, Jó estava vivendo a sua vida de paz, de prosperidade, de gozo. Mas Jó tinha um problema. E que problema era esse, pastor? Os seus filhos. Os seus filhos provavelmente não davam muita atenção para o que o seu pai dizia. Não prestavam muita atenção no que o seu pai ensinava, que era o temor a Deus, que era o se desviar do mal, que era estar diante de Deus, adorando a Deus, porque Jó, ele fazia isso. A leitura que nós lemos, e se continuar lendo, vai dizer que Jó, ele fazia contínua oração, e ele fazia sacrifício a Deus. Por quem? Por ele? E aí nós já podemos ver o Evangelho aparecendo aí. Olha a falha de Jó. Porque mostrando Deus, registrando essa palavra, mostrando Deus hoje para nós que o homem não pode salvar o homem. Que o homem não pode fazer sacrifício por outro homem, achando que vai salvar ele pelo sacrifício que fizer. Não vai. Quantas mães decepcionadas, quantos pais decepcionados com seus filhos, porque criaram na igreja, ensinaram o caminho do Senhor, mas mesmo assim eles se desviaram, se afastaram da fé, e nem por isso o pai deixou de orar, e ora, e tem muitos filhos que morreram sem Deus, morreram sem a palavra. Aí você pode pensar: é culpa minha? É culpa do pastor? É culpa da igreja? Não é. Porque o único que pode salvar a vida do homem é Jesus. Só Jesus salva. Então Jó aqui, ele começa a fazer sacrifício para os seus filhos. Por quê? Vai dizer a Bíblia no versículo 4 que os seus filhos faziam o quê? Banquetes. Se banqueteavam. Com quem? Com os amigos. Com a turma deles. Vai saber quantas pessoas eles se reuniam para se banquetear. E a Bíblia vai falar que Jó fazia essas ofertas de sacrifício ao Senhor, para que Deus assim cobrisse seus filhos, o guardasse, o livrasse de todo mal. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 3, no versículo 25, Jó vai dizer assim: porque eu temia, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Jó, a Bíblia não revela a origem desse homem, a Bíblia não revela a descendência desse homem. Alguns se arriscam em dizer que ele era neto de Jacó, porque lá no capítulo 46 de Gênesis, se você puder acompanhar a nossa capítulo 46, no versículo 13, alguns dizem que pode ser que ele tenha sido
filho dos filhos de Isacar, que era neto de Jacó, que vai dizer assim: e os filhos de Isacar, Tola, e Puva, e Jó, e Sirom. Então esses eram os filhos desse moço, que eram da tribo, ou da linhagem de Jacó, um dos filhos de Jacó. Sabe lá quem? Está na Bíblia aqui, nesse capítulo você vai ver as gerações, que são 42 aproximadamente. Então Jó, eles deduzem, isso é estudo teológico, irmãos. Isso é estudo teológico, não é o que a Bíblia diz. Segundo os fatos, segundo as histórias da época, ele tem essa possibilidade de ter sido da geração ou da família de Jacó, pelo período que a história registra, pelos acontecimentos da história de Jó. Jó tem essas características daquela época, até porque o texto vai nos dizer que Uz dos Caldeus, e Uz dos Caldeus estava situado aonde? Na Arábia, né? Então fica próximo da história, de tudo o contexto histórico da Bíblia, no Oriente. Então quando a Bíblia fala de Jó, eles também dizem assim, que não é que a história pode ser que seja uma história verídica, como possa ser também uma história de ficção, de exemplos, ou uma condição de Deus mostrar para o homem que ele trabalhando, ele nas suas mãos no controle de tudo, ele opera e ele faz na vida de quem ele quiser e como ele quiser. Mas interessante a gente observar que quando nós, crentes da atualidade, pensamos que se fizermos isso, que se fizermos aquilo, ou que se fizermos aquilo outro, vamos ser salvos, ou vamos ter uma vida de paz e de prosperidade, é uma condição que muitas das vezes é onde o crente se frustra, é onde as pessoas se decepcionam. Quantas pessoas desviadas nos dias de hoje, porque elas pensavam, elas achavam que por muito ser santo, por muito se consagrar, por muito orar, no meio da caminhada, ela contraiu uma perseguição, e por falta do entendimento desta situação, ela se afasta, ela se perde no meio do caminho. Porque para nós, a nossa razão é que se a gente é santo, que se a gente consagra, que se a gente se aproxima de Deus, a gente tem que ter o que de Deus? A gente tem que ter mais segurança, a gente tem que ter mais proteção de Deus, a gente tem que ser mais guardado por Deus, e que na verdade é o oposto disso. Quando alguém se aproxima de Deus, quando alguém se aproxima da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito e da pessoa de Cristo, essa pessoa, ela não bênçãos materiais, não bênçãos financeiras, mas ela atrai para si perseguições. E Paulo, tratando dessa perseguição, ele vai dizer que não é uma perseguição física, é uma perseguição espiritual, porque a luta do crente não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as forças das potestades, dos demônios. Por quê? Porque essa aproximação do homem com Deus, ela não é física, ela não é material, ela não é pessoal. Essa nossa aproximação com Deus é espiritual. Quando nós entendermos isso, nós seremos mais espirituais, nós seremos mais ligados ao Espírito do que às coisas da terra. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus precisa despertar para esta verdade. Jó, ele ficou em uma situação difícil, porque Jó, olha aí, como que um homem que nunca ouviu falar de Deus, é por isso que alguém diz que ele pode ser aquele Jó que nós lemos agora no capítulo 46, versículo 13. Por quê? Porque a geração de Jacó conhecia Deus, vieram
da geração de Isaac, vieram da geração de Abraão. Então, vai passando a notícia, vai passando a palavra. Então, Jó, a gente não pode afirmar isso, mas a gente pode deduzir que ele foi. Porque um homem aparece no meio de um nada, temendo a Deus, servindo a Deus. E olha que ele é um grande empresário. Jó era um homem muito rico. Jó tinha uma propriedade de sabe lá quantos milhões, se fosse trazer para os dias de hoje. Jó era rico, ele tinha muitos funcionários. Haja vista que quando começou a acontecer as suas derrotas ou a sua tragédia por cima de tragédia, uma atrás da outra, quem era que trazia a notícia? Era aqueles que trabalhavam para ele. Então, acontece esse fato. E o que Jó diz? Jó diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Olha aí. O camarada é temente a Deus, é reto, se desvia do mal e anda com medo. Porque ele estava com medo aqui. Não foi isso que ele disse aqui no capítulo 3, versículo 25? Porque o que eu temia me aconteceu. E o que eu pensava que acontecesse, aconteceu de fato. Então Jó, nós conhecemos a história, e a maior prova de Jó nesse ponto aqui, é a perca de tudo que ele tem, os seus filhos, e para completar, ainda vem a mulher. Né? Porque, irmãos, a vida é um aprendizado. A nossa vida aqui na Terra é um aprendizado. Quando a gente nasce, a gente sabe de alguma coisa. Aí depois tem que ir para o jardim. Aí vai aprendendo, até que a gente começa a aprender. Então, aqui você vê que a esposa de Jó não é revelado o seu nome, mas é por isso. Sabe que é por isso que as esposas de pastor não tem nome na igreja, né? Deve ser, né? Porque Jó aqui, a Bíblia não aponta o nome da sua esposa. Então, Jó passa por isso. E quando ele passa por isso, como se não bastasse agora, o que restou de Jó? Um caco de telha. E aí os pregadores falam assim, que o caco de telha era o Espírito Santo. Era um caco de telha mesmo. Quantas pregações que a gente escuta, né? As pessoas fazendo de matéria espírito e o espírito de matéria. Porque o Espírito de Deus está aqui trabalhando em uma ação oculta para os homens, mas que através da luz do Evangelho, Jesus vai nos revelar nesse texto a situação. Jesus vai nos revelar aqui nesse texto a verdade. Jesus vai nos revelar aqui na história de Jó o que de fato Deus queria que Jó alcançasse. Então Jó passou por essa situação, mas como se não bastasse, eu quero ler um texto aqui em Tiago, capítulo 5, para nós continuar falando de Jesus. Ou nós estamos falando de Jó aqui, nós vamos revelar Jesus aqui, mas é lá mais para frente. Talvez semana que vem Jesus se revele aqui. Tiago 5, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, e ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor muito misericordioso e piedoso. Olha aí, o que Tiago diz de
de Jó? Por que Deus fez isso com Jó? Por que Deus permitiu o diabo fazer isso com Jó? Para nós que somos assembleanos e que achamos que para a gente ter Deus ou para a gente alcançar alguma coisa de Deus, a gente tem que ser reto, a gente tem que ser temente a Deus, a gente tem que fazer sacrifícios de consagrações. Nada disso é errado de se fazer, desde que se faça com entendimento, porque ele fazia tudo isso, mas lhe faltava algo. Irmãos, e toda vez que um homem, por menos saber que ele tenha da pessoa de Deus, se ele assim o fizer como Jó fez, pode ter certeza que Deus vai tratar com ele logo mais cedo ou mais tarde. Porque Jó, ele servia a Deus da sua maneira. E olhe que a maneira que Jó servia a Deus era uma das mais corretas. Se todos os cristãos que pregam, que cantam, que louvam, que falam de Deus, fizessem o que Jó fazia, eu posso dizer com o meu entendimento que essa pessoa é de fato um cristão. Glória. O problema é quando surge as adversidades e quando Deus, olhando do céu para aplicar Deus a sua doutrina e aplicar Deus a sua justiça no homem, ele encontra no homem uma falha. O homem é temente. O homem é sincero. O homem é reto. O homem se desvia do mal. Mas não é perfeito. E quem é que homem? E qual é o homem na terra que é perfeito? Mas esse aqui era um homem. Mas Deus, quando olhou para esse homem, ele disse: bicho, está longe daquilo que eu quero. Como assim? O homem não serve ao Senhor? O homem não se desvia do mal? O homem não é fiel a Deus? O homem é um empresário. O homem tinha muitos funcionários na sua empresa, na sua fazenda, no seu campo. E como que acontece uma tragédia com um homem desse? Vamos andar um pouquinho na Bíblia? Aí Tiago vai dizer assim: vocês não observaram a paciência de Jó? O fim que Deus deu para Jó, vocês não viram? Porque Deus é o quê? Deus é o Rei do universo, Rei do mundo, Rei da vida eterna. Amém. Então, quando nós olhamos para isso aqui, a pergunta que vem sobre nós é a seguinte: mas por que Deus permite isso com Jó? Jó não estava pronto? Jó não era servo, não era fiel, não era digno, não era um homem respeitado, um homem honrado por Deus? E eu não vou bater em Jó aqui no sentido que ele não cuidou bem dos seus filhos, porque não é o caso. Porque ele ensinava os seus filhos, ele falava do amor de Deus, do como ele... Até porque o filho que é bom filho, ele quer seguir os passos do seu pai. Ele observa que o seu pai
e ele vê o seu pai, homem agindo como um servo, fazendo algo que agrade aos homens e a Deus, logo seus filhos deveriam segui-lo. Ninguém pode impedir. Ninguém pode intervir. Então, quando nós observamos, nós podemos observar que na leitura que fizemos, vai dizer que Satanás, ele vai adiante de Deus em uma reunião que Deus faz, e ele se apresenta. E a pergunta que eu fiquei me fazendo foi a seguinte: como é que Deus está numa reunião com os seus servos e o inimigo entra nessa reunião? A impressão que me dá, juiz, pastor, é que Satanás nessa história, ele é uma espécie de servo para provar a fé e para mostrar para quem está sendo provado que Deus, ele é superior. Aleluia. Satanás aqui, ele é o instrumento que Deus vai permitir na vida de Jó, para que Jó venha passar por um processo, para que ele venha conhecer quem é Deus. E aí o Senhor pergunta: da onde vens? Pô, irmão, as coisas na Bíblia que a gente tem que, entendeu? Ficar ligado. Deus não sabia de onde ele vinha, não? Sabia? Porque quem mandou ele para a terra? Foi o próprio Deus. Aí ele pergunta, ele disse: eu estava dando uma volta na terra. Ele disse: e o que tu viste por lá? Disse: o meu céu de Jó. Foi. Olha aqui, irmãos, veja bem. Um fato que nós vamos acompanhar direitinho, e é bom vocês prestarem atenção, porque a história é longa, mas a vitória é completa. Veja bem, Jó, ele achava que ele conhecia Deus. Jó, ele achava que servia a Deus. Mas Deus o chama de quê? De servo. Aí você pega isso aqui e vai lá para o Evangelho, esse ponto aqui que eu estou falando. Evangelho de João, capítulo 14, ou é capítulo 15, versículo 22 a seguir. Jesus vai dizer assim: eu já não chamo mais vocês de amigo, ou melhor dizendo, de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus estava dizendo assim: eu não vou mais chamar vocês de servo, porque vocês agora são meus. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Um escravo sabe o que o seu senhor faz? Mas o seu senhor sabe o que o seu escravo faz. Sim ou não? Por quê? Porque ele deu a ordem para você fazer algo. E tem uma coisa, você faz, porque tem alguém ali de vigia, olhando. E ainda com a macaca na mão. Se parar, o que acontece? Veja o que os servos de Deus da atualidade acham que é. Servir a Deus como escravo, né? Sou servo de Deus, irmão. É por isso que muitos de nós, dentro das nossas igrejas, quando o Evangelho é pregado, há um choque. Porque o Evangelho, ele nos traz liberdade. O Evangelho, ele nos transporta
para uma dimensão espiritual que não é condicionada a julgo, não é condicionada à servidão da lei, não é condicionado mais a ordenanças da lei, porque a lei já não existe mais. A lei foi cumprida em Jesus Cristo. Agora se vive o Evangelho, ou por outra, você continua escravo, e Jesus disse que quem vive debaixo da lei, responderá por a lei. Mas aquele que reconhecer Jesus Cristo, esse viverá em liberdade para a glória do seu nome. Então Jesus, Deus queria mostrar isso aqui para Jó. Era isso? O Evangelho está aqui dentro. Por quê? Porque Jó, ele serve a Deus. Jó, ele é chamado por Deus de servo. Você viu? Deus falou para Satanás: você viu meu servo? Você viu meu escravinho? Deus não é assim, mas pensa comigo. Você viu meu escravo? Faz tudo direitinho. Faz tudo bonitinho. E você viu mais? Ele se desvia do mal. O mal chega perto dele e ele sai daqui, rapaz. Sou servo de Deus. Sou um homem. E é o que acontece com esse homem? Ele faz tudo certinho. Faz tudo bonitinho. Mas sabe qual é o grande problema do homem? É que por esse homem fazer tudo certinho, fazer tudo bonitinho, fazer tudo muito certinho, tudo bem ajeitadinho, ele cria dentro dele uma certa elevação pessoal. E que nós vamos revelar daqui a pouco como que se chama isso. E Deus queria tirar isso de Jó. Deus queria arrancar isso de dentro de Jó. É isso que Deus tem. E Deus quer fazer na vida da igreja da atualidade. Arrancar de dentro do homem algo chamado. Já vou dizer que eu não tenho ficar, entendeu? Deixar para amanhã não. É hoje. Deus quer arrancar de dentro de nós uma coisa chamada justiça própria. Que essa justiça própria é a síndrome de Satanás. E dentro dessa justiça própria está o nariz empinado, o orgulho, a soberba, a altivez. Eu sou, eu faço, eu posso, eu tenho, e ninguém tem nada a ver com isso. E ninguém tem nada a ver com isso mesmo. Agora, o Deus que criou você, que criou eu, e quer nos levar para o céu, Ele quer arrancar isso de dentro de nós e colocar dentro de nós aquilo que Ele disse para Jeremias no capítulo 31: e farei um novo concerto com o meu povo e colocarei dentro do coração do meu povo. O que? O novo concerto. E que concerto é esse? É Jesus Cristo. É o Senhor. A minha palavra será amada de quem? E eu e o meu pai eu e o meu pai viremos e faremos nele o quê? Nele aonde? Na sua casa, no quarto, você convida ele, está aqui é a cama do Senhor. Fica aí que eu vou trabalhar, Senhor. Quando eu chegar, a gente conversa. Porque é assim que as pessoas hoje fazem. Eu vou para a igreja, hoje eu quero falar com o Senhor. Eu acredito que ele vai estar lá hoje, porque se eu tiver 2 ou 3, ele está... Não é isso. Jesus estava dizendo, quando ele fala de comunhão, onde tiver 2 ou 3, eu estou presente. Comunhão do corpo. Onde tiver 2 ou 3, aí já é a igreja. Mas eu, particularmente, eu tenho ele dentro de mim, porque foi ele que disse: se eu amar e guardar a palavra, ele vem e faz morada dentro de mim. Paulo, conhecendo esta revelação, ele vai dizer lá em Coríntios: vou pregar tudo que preguei domingo, Jesus. Aleluia. Aí ele diz, João, capítulo 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16: vós sois o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. E aí ele habita na gente quando a gente entende que ele habita e que ele veio morar na gente. Agora, para ele habitar e para ele morar, é preciso de se esvaziar.
Não se prega mais sobre essas coisas nas igrejas. Não se prega mais sobre a morada de Deus na igreja. Porque Deus, as pessoas, olha, uma coisa mais linda do mundo é essa igreja. Oh, glória! Quando eu cheguei aqui, faça isso aqui, o pastor disse, faça, eu disse, vou fazer. E eu cheguei aqui, eu já vi como que eu ia fazer. Na hora, vai ser do jeito que eu vi. E até não queria que fizesse do jeito que eu fiz. Porque custaria menos. Mas eu disse, eu não vim para cá para fazer o que custa menos ou o que custa mais. Eu vim para cá para fazer aquilo que Deus me deu para fazer. E a revelação que Ele me deu, eu vou executar. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Deus está falando algo para você, então executa que você vai ter vitória. Glória! Aleluia! Aleluia! Mas a coisa que eu quero falar sobre o templo é que esse templo bonito aqui não serve para coisa alguma. Se a gente não entender o Evangelho. Se a gente não entender o desígnio e o projeto e o propósito de Jesus Cristo para a sua igreja. As reuniões que a gente faz terça, quinta, domingo, terceiro sábado, quando nós fazemos a ceia do terceiro sábado, se a gente não compreender isso, isso tudo é vã. Porque a palavra de Deus é riqueza. E a gente só vai ter riqueza pela palavra de Deus se a gente praticar essa palavra. Se a gente absorver ela e fazer dela jus na nossa vida. Aplicar dentro de nós. Irmão, passe por essa experiência. Glória a Deus. Se Deus te chamou, e se Deus tem um negócio contigo, pode ter certeza que Deus vai fazer com você. Ele não vai fazer o que fez com Jó, porque o que Deus fez com Jó, Ele não faz mais com ninguém. Porque Jesus já pagou pelo meu e pelo teu pecado. Agora, o síndrome que existia dentro de Jó, Ele vai arrancar, porque ainda tem nos nossos meios, ainda tem muita gente com esse síndrome. Justiça própria. É orgulho, é soberba, é eu não faço, eu não gosto, eu não quero. Se você não quer, é uma escolha sua. Se você não gosta, é um problema seu. Mas Deus está falando conosco porque Ele quer nos abençoar. Aleluia! Deus quer abençoar a sua igreja. Tem gente que ainda não está entendendo. Glória a Deus, aleluia. Mas vai entender. E eu espero que seja rápido, porque rápido eu irei embora daqui. Porque Deus tem coisas grandes para a minha vida. Já está se exaltando. É rápido demais o pensamento. Hã? Não é, é convicção. Quem tem convicção vai para cima. Glória! E aí o que acontece com o jovem? Não bastasse a prova de perder tudo, não bastasse a situação de ser abandonado pela esposa, a humilhação que ela fez ele passar, agora vem seus amigos consolar. E Jó vai chamar eles, numa certa ocasião da leitura, ele vai chamar de pobres consoladores. Que consolo vocês trouxeram para mim? Porque eles chegaram e eles viram a miséria de Jó. Olha, oh irmãos. E quem eram os seus amigos? Capítulo 4 vai dizer que Elifaz repreende Jó. Olha o consolo, ele traz para Jó uma repreensão. Consolo da miséria. Aí nós vamos ver que ele segundo a história, esse aqui era um dos mais velhos dos amigos dele, tá? Um homem, quem sabe, tinha um cabelo branco, estava velhinho que nem o Tony Márcio ali. Aí ele vai, chega para Jó e começa a falar com Jó. Aí no versículo 7 ele diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Ele está dizendo: você conhece algum inocente que pereceu? Você conhece alguém que é inocente pagar por uma coisa que não fez? Até então, na época deles não havia isso. Hoje já acontece. Muitas pessoas inocentes morrem.
Mas aqui na história, até então, não tinha acontecido isso. Aí o que ele diz? Jamais. E onde foram os sinceros destruídos? Olha o consolo. Esse amigo, ele chega perguntando para Jó se Jó sabe se existiu alguém inocente que morreu, que pagou por uma coisa que não devia. E os retos? Você viu algum deles ser destruído? O versículo 8 ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Aí a palavra de Deus, o Evangelho já presente aqui. Aquilo que o homem planta ele, porque não é uma condição de Deus, é uma condição do homem. Se você faz o bem, você vai ter o bem. Isso no âmbito geral, não é só para crente não. Né? Então, o justo aqui, Jó, ele é justo, ele é reto, ele é temente a Deus e se desvia do mal no horizontal. Mas quando a vertical aparece, aí é revelado a sua decadência, é revelado a sua falha, é revelado o seu pecado. No horizontal estava tudo certo. Todo mundo respeitava, todo mundo honrava, todo mundo sabia quem era Jó. Alguém olhava para Jó e dizia assim: você está vendo aquele homem ali? Sabe de fato o que está dentro de cada um de nós. Aleluia. Aí ele chega cheio de conhecimento e prega para Jó, fala um monte de coisa para Jó, e ele fala, irmãos, a respeito e pelo que ele conhece, da experiência de vida que ele tem. O segundo amigo de Jó, que é o Bildade também vem acusando Jó, e no versículo 10 ele fala dessa maneira, porque não dá para a gente ler todo o capítulo, que é muito longo, e o tempo já acabou, misericórdia. Veja o que ele diz: porventura não te ensinaram e não te falaram do seu coração, não tirarão razões? Porventura não sabe o jugo sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quanto se esquecem de Deus. Oh, glória! Ô, irmão, quem tem uns amigos desse, não precisa do campo perto. O adversário, ele se apresenta diante de Deus, ele acusa Jó, porque Jó é fiel, porque o Senhor encheu ele de bênçãos, encheu ele de bens, é cheio de riqueza. Aí ele diz: sim, mas e aí? O que é que você quer fazer? Não, deixa eu ir lá, toco nas coisas que ele tem, e aí o Senhor vai ver o que vai acontecer. Aí ele disse: então tá bom, vai lá, toca. Aí tocou, tirou tudo que ele tinha. Aí ele ficou por ali e tal. Aí o que que acontece? Tirou os filhos, tudo. Aí Jó, acontece que Jó recebe todas as notícias. E aí o que que ele diz? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja. Então, Jó, ele adora a Deus aqui numa profundidade, irmãos, que hoje tem crente que não tem essa convicção e não tem a personalidade e o caráter cristão que Jó tinha. Porque Jó aqui não dá glória para o campo. A pessoa, se Jó dissesse: bendito, Deus me deu, o campo tirou. Aí, e agora? O que é bendito agora? É Deus ou eu? Não. Aí o que acontece com a cristandade de hoje? Está tudo certo, está correndo tudo bem. Bate o vento, bate a prova, bate o desespero, vem a luta, vem enfermidade, vem isso, vem aquilo. Aí o que acontece com o crente? Ou vai para a igreja não.
Ô, mãe, oxe, que Deus é esse? Que Deus é esse? Irmãos, sabe o que acontece conosco? A gente não entende o trabalhar de Deus. E eu vou dizer por quê. A gente não lê a Bíblia. A gente é preguiçoso. Porque se você lê a Bíblia, se você observar as Escrituras, quando vier a prova, vier a luta, vier a enfermidade, vier uma coisa, vier outra, você está firmado, porque Jesus disse que aquele que firma a sua rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a praga, vem o que vier, mas ele não sai do lugar, porque ele está firmado em quem? Na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir o vento, mas eu estou firmado em Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é a vida. Jesus é a promessa. Jesus é a certeza da vitória da igreja. Porque Jesus não prometeu terra aqui não. Jesus não prometeu riqueza aqui não. Ele prometeu o céu. Ele disse, bem-aventurado é aquele que quando o Filho do Homem vier, ele encontrar servindo. Evangelho. Mas o senhor está pregando aqui? Não, estou pregando o Evangelho. Dentro do Velho Testamento. Porque o que Deus fez com Jó foi transformar ele, antes ainda que Jesus morresse, o Senhor transforma Jó. Até porque, irmão, nem lei existia na época, amém? Não existia lei. Mas a legalidade do homem já existia, sabe? Aquele povo legalista tem que ser por aqui, tem que andar assim. Veja o que seu amiguinho vai falando. Aqui no versículo 10, quando ele, no versículo 10 do capítulo 8, o Bildade, ele fala acerca de uma planta que nasce, se não tiver água, ela morre. Ele estava dizendo que a planta aqui era Jó, e Jó estava numa situação que a água acabou, ele estava na lama. Ele estava encharcado. Ele queria dizer assim, tu está lascado, velho, tu está com pecado, tu não quer contar, conta logo. Não é assim que faz com a gente. Acontece qualquer coisa na vida do crente, vê uma luta, a porta se fechou, as coisas não estão dando certo. Aí alguém está dizendo assim, tem alguma coisa errada contigo. Tem alguma coisa errada. Com Jó tinha alguma coisa errada no texto? Entendimento, eu não entendia. E quando alguém dizia isso para mim, eu ficava caçando. Onde que eu estava errado? E até que eu achei onde que eu estava errado. E aonde que eu estava errado? Porque eu não observava direito. E eu não entendia direito o que Jesus queria me ensinar. Então, quando a gente não entende o que Jesus quer nos ensinar, e a gente vai permanecendo, porque é um hábito nosso, a gente aceitou Jesus, a gente crê em Jesus. Jesus abençoou a nossa vida, sim ou não? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aí Jesus dá saúde, Jesus dá emprego, Jesus dá casa, Jesus dá esposa, Jesus dá filho, Jesus dá tudo isso, mas a sua vida continua conturbada dentro da igreja. Ele está como se tivesse escondido para você, como estava para mim. E eu não entendia. Uma hora eu pregava Jesus, outra hora eu pregava a lei. Uma hora eu vivia Jesus, uma hora eu vivia a lei. Essa mistura que existe nas igrejas da atualidade. Então, quando Jesus abre os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento para entender, aí as coisas começam a fluir. E é natural, igreja. Quando Paulo diz que o crente, uma vez crente, e ali acontece uma mudança nele, aí Paulo diz assim, agora você é o quê? Uma nova, as coisas velhas, e agora se fez o quê? E por que a gente fica com a lei? Por que a gente quer viver pregando lei? Condicionando as pessoas a trilhar um caminho para ser fiel a Deus. Paulo está dizendo, as coisas velhas se passaram.
E se você ler lá em Filipenses capítulo 3, leia com atenção o que Paulo está falando da lei. Ele era tão lei que ele diz assim: eu fui fariseu da nata. Na linguagem portuguesa, cearense, pernambucana, quando você ouve alguém falar assim, fulano é da nata, você entende o quê? Da nata porque é da influência. Entendeu? Você conhece alguém influente? Na igreja, no ministério, na escola, ou no trabalho. Fulano é da nata por quê? Porque ele anda lado a lado com o patrão, com os diretores da alta. Ele é top. Entendeu? A nata do leite fica onde? Oh, glória! Você está entendendo? Glória. Então é isso. O Evangelho, irmãos, é algo transformador. E o grande medo dos homens é que esse Evangelho expanda, e por essa razão eles bloquearam as pessoas de pregarem e de crescerem, de viverem o Evangelho, porque o Evangelho é um escândalo para o mundo. Era bom que fosse para o mundo, mas hoje o Evangelho é escândalo dentro das igrejas. Porque as pessoas não suportam ouvir uma pregação do Evangelho. As pessoas não querem aceitar um Evangelho que, entrando alguém dentro da igreja, pecador, prostituto, tatuado, cheio de coisa, elas não aceitam e muito menos acreditam que essa pessoa tem recuperação. É verdade. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, que não está sobre o meu domínio e sobre o meu poder, mas ministrado por mim, crendo e vivendo ele, a glória, ele se manifesta na vida da pessoa, porque quem salva não é o pastor, não é o pregador. Quem faz a obra na vida do pecador não é aquilo que eu digo que ele tem que fazer, mas é aquilo que ele crê. E se ele crê no Filho de Deus, ele é liberto para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E é isso que tem que ser pregado. Mas tem umas coisas por aí, irmãos, que eu vou dizer, está difícil até de ouvir uma mensagem de alguém, porque não entra na minha cabeça mais esse negócio. Entendeu? Sobe no monte. É pecado subir no monte? Não é, eu subo de vez em quando. Ô glória, faz tempo que eu não vou no monte. Não é? Mas que adianta subir no monte tantas vezes e não entender, e não cumprir, não deixar essa palavra enraizar no teu coração e fazer em teu coração aquilo que ela foi destruída, aquilo que ela foi feita para fazer. Ela não faz. Porque a gente se bloqueia para Jesus e abre o coração para a coisa chamada lei. E essa lei, hoje, as pessoas pregam essa lei, que não é mais a lei, mas a justiça própria do homem. Ele usa a própria palavra para implantar a sua justiça própria. Que aqui só faz se fizer isso. Aqui só é se for assim. Aqui só vai se... Irmão, tem que ter... A gente que entende a palavra, a gente consegue. Tudo isso que os homens querem que a gente consiga, sem precisar deles falar nada. Sem precisar deles estar... Irmãos, eu fui de uma época que o pastor não precisava ficar no pé do obreiro para abrir a igreja. Eu sou de uma época ainda tão rasinha. 2003 foi ontem. Mas quando eu aceitei Jesus em 2003, a igreja era totalmente outra. Os crentes tinham prazer de ir para a escola bíblica dominical, tinham prazer de estar no culto de ensino. Pastor José Freire, que Deus o já tem nas suas mãos. O pastor José Freire era um homem que não tinha sabedoria, ou melhor dizendo, não tinha conhecimento. Ele não tinha a bagagem que os homens querem que a gente carregue dentro de um bolso ou dentro de uma, entendeu? Dentro de uma carteira. Que ele era um homem do estudo fundamental. Ele tinha leitura natural como todos nós temos. Mas quando ele pregava Jesus, a igreja chorava. Quando ele falava do amor de Jesus, a igreja se alegrava. As pessoas tinham prazer de ouvir a doutrina. Hoje as pessoas correm desse culto. E olha que eu estou falando do Evangelho.
Aí na quinta-feira chega aqui todo assanhado, querendo pular. Ô irmão, vá pular em outro lugar. Aqui você vai ter evangelho. Porque Jesus, ele quer mudar a nossa vida para depois a gente pular. Glória. Depois que a gente entender tudo e fizer tudo que ele manda, que ninguém é obrigado a fazer o que ele manda, mas ele está dizendo, se quiser, faça. Aí a gente tem prazer de fazer, tem alegria de fazer. A gente fica perguntando, pastor, o que eu posso fazer? Você lembra desse tempo? Que alguém chegava na gente, pastor, eu posso fazer o quê? O que tem para mim fazer? Ninguém é constrangido por ninguém. Mas a Bíblia diz que o amor dele nos constrange a andar em direção ao altar e fazer aquilo que lhe agrade. Amém, queridos? Já passou a hora, eu vou parar aqui no capítulo 8. Vou parar nesse moço aqui que fala sobre o Bildade. E aí ainda fala